Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana agora a 30 dias das nossas eleições. E muito obrigado por vocês estarem aqui, você que já é inscrito, você que está no nosso clube de membros, você que está de passagem, sempre compartilha os nossos vídeos. Vocês todos estão ajudando muitas pessoas a entenderem melhor as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país e muita coisa que é omitida, que é escondida do povo brasileiro também. Quando nós fazemos críticas aqui ao Bolsonaro, ao governo dele, é muito importante a gente saber que nós não estamos apenas lutando, denunciando uma pessoa. Nós estamos também lidando com um grande esquema que está por trás do atual presidente da República e que, infelizmente, a maior parte da população brasileira nem sonha como funciona. Mas muitas pessoas já estão entendendo. Bem, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar também a se inscrever aqui, a conhecer os nossos outros vídeos, a ajudar a gente a chegar a outras pessoas, a participar aqui sempre dos nossos chats, que eu sempre abro entre 5 horas, 5 e meia, e vamos embora. E não esqueça de dar o seu joinha e de mandar os seus comentários também, tá bom? Gente, mais cedo eu coloquei aqui um vídeo onde eu mostro a incapacidade do Bolsonaro de entender onde é que ele está. Inclusive, como é que ele acaba prejudicando até pessoas que estão dentro do governo dele, como é o caso do ministro Paulo Guedes. Porque ele simplesmente mostrou para a nação, para as pessoas que seguem o Bolsonaro, se as pessoas tivessem o trabalho de pesquisar coisas que ele diz, as pessoas veriam que esse escândalo de corrupção que ele denunciou na live dele de ontem foi pilotado por nada mais, nada menos do que o senhor Paulo Guedes, a quem ele indiretamente acusou de ser ladrão, de ser bandido, de ser quadrilheiro. Bom, se ele tem algum tipo de informação que aconteceu alguma falcatrua, ele não é apenas um espectador, ele é o presidente da República. Ele tem que movimentar o senhor Augusto Aras para que a nação saiba quem são os ladrões da nação brasileira que atuam contra o povo brasileiro. Mais uma família que opera com dinheiro vivo e não explica de onde vem esse dinheiro vivo, aliás, nem o senhor Malafaia consegue mostrar o milagre dessa multiplicação, aí eles ficam sem moral. E a campanha está sofrendo muitos furos no casco, como eu tenho dito a vocês, eles só têm 30 dias agora para tentarem produzir um milagre. Hoje tem uma coluna aqui no G1 do Valdo Cruz que atesta isso que eu estou falando para vocês. Depois de 3 semanas de campanha, rejeição preocupa a equipe de Bolsonaro. Ele não consegue subir de jeito nenhum. Por mais falcatruas, por mais truques que estão sendo jogados, os truques relacionados ao pânico moral, ao pânico vermelho estão perdendo força. Ele não falou nada na sua live ontem do 7 de setembro, não falou do Alexandre de Moraes, não falou do meu exército, enfim. O discurso está num outro campo agora. Ele está tendo que disputar voto. E na disputa de voto, ele está perdendo. E está perdendo muito, como eu mostrei para vocês hoje mais cedo, porque o conjunto de eleitores que tem uma rejeição a Bolsonaro é muito maior daqueles que apoiam a Bolsonaro. O conjunto de eleitores que estão optando por outras candidaturas no campo do centro-esquerda, até no conservadorismo, mas com repulsa a Bolsonaro, é muito maior do que as pessoas que estão ainda iludidas com Bolsonaro, por mais trambiques que estejam sendo utilizados. E ontem eu recebi muitos comentários aqui sobre o Jornal Nacional, que foi absolutamente uma peça de propaganda política para o governo. Gente, economia é vital em qualquer processo eleitoral. Todo mundo sabe disso, os principais analistas, os principais estrategistas, e todos eles trabalharam, os que estão com Bolsonaro, para que a economia do nosso país tivesse minimamente palatável agora para dar a impressão para o cidadão brasileiro que o Brasil está entrando no caminho certo. Então o Jornal Nacional ontem mostrou, não o Brasil, mostrou a economia da Suíça, né? Porque todo mundo queria morar naquele país do Jornal Nacional. E o jornal impresso vai fazendo eco a essa situação, só que eles cometem alguns atos falhos, às vezes, são muito descarados, né? A matéria de capa. Consumo impulsiona PIB, que sobe 1,2% no segundo trimestre. E o editorial do jornalão, aí entrega o ouro, né? Porque se você estiver um pouco mais atento no que eles estão mostrando, a gente vê isso aqui, ó. Olha só o descaramento, né? Diz aqui o editorial, boas notícias na economia trarão votos a Bolsonaro. Só faltou eles escreverem aqui do lado, oba, kkkk, de alegria, né? Mas não fizeram isso. Esse é o tipo de informação, o tipo de expectativa que é passada para o leitor comum. Para os jornais especializados, a história é outra. Para quem mexe com dinheiro, investimento a longo prazo, fundos de investimentos aqui no Brasil, aí eles falam mais coisas que têm a ver com a verdade, com a realidade. A gente pode ver nessa matéria aqui, ó, de capa do Valor Econômico. O título é absolutamente claro e contrapõe todas as indicações que estão sendo mostradas ali. Cenário para 2023 segue desanimador.
O cenário para a economia em 2023 segue desanimador, ainda que algumas projeções para o ano que vem tenham melhorado um pouco. Para Silva Matos, da Fundação Getúlio Vargas Ibre, o PIB per capita deve voltar ao nível anterior à pandemia ainda no fim de 2022, mas o alívio será curto. Já em 2023 ele voltará a ficar baixo ao valor de 2019. Gente, por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação artificial. Foram injetados bilhões de reais com antecipação de 13º, dinheiro para aposentado, a retirada de dinheiro de fundo de garantia, foram 90 bilhões de reais. E mais uma grana que está vindo agora com esses auxílios emergenciais todos. Isso, claro, caiu no consumo, isso fez com que tivéssemos uma percepção agora de uma melhoria na economia, mas estruturalmente todos os economistas sabem que 2023 vai ser um ano muito problemático. Os auxílios que estão sendo colocados agora, que estão vitaminando a economia, vão desaparecer e a gente vai ter uma dívida muito grande, juros muito altos, enfim, situações que os economistas estão mais espertos. Mas para efeito eleitoral, é isso que a gente está vendo. Para outras áreas estratégicas, o que a gente vê é isso aqui, ó, o retrato é menos dinheiro para educação, menos 1 bilhão para educação e para educação básica, subtração de dinheiro para merenda. Quer dizer, para as crianças do nosso país não tem merenda, né? Mas para os deputados e senadores, amigos de Bolsonaro e Paulo Guedes, aí tem dinheiro à beça. Vamos ter corte na saúde também, né? Como se o Brasil estivesse nadando numa estrutura de saúde muito boa. Corte na saúde. O governo propõe menos de 621 milhões em investimentos em 2023. Quer dizer, é uma coisa ridícula um país do tamanho que tem o nosso, com orçamento pífio desse aí. E no plano da campanha eleitoral, a gente está tendo muitas situações ainda que transcendem a campanha do presidente da República. Muitas pessoas têm falado, olha, fala do parlamento, fala eleição para deputado. Gente, realmente, o próximo presidente vai ter que ter uma mínima base para poder conversar, para poder movimentar algumas coisas. E, infelizmente, os partidos não estão se dedicando a essa questão. Não estão, os principais líderes não estão chamando a atenção. Os líderes dos partidos progressistas não estão chamando a atenção muito para isso. E denunciando também o que está acontecendo, porque tem muitas situações que eram para ser veiculadas em que infelizmente não são, como eu vou falar com vocês aqui no nosso encontro de agora, um pouquinho mais à frente. E aí, em relação ao parlamento, o cenário não é muito alvissareiro. Eu vou trazer aqui para vocês algumas candidaturas que eu vou apoiar, não é o caso dessa aqui, obviamente, né? Para se contrapor. É muito importante que nós tenhamos deputados e deputadas combativas no Congresso Nacional, que façam suas representações, ocupem a tribuna, que tenham um enfrentamento assim, destemido às questões que vão surgir, né? E aí, olhando o horário eleitoral dos estados, eu me deparei com alguns cariocas que foram para São Paulo atrás de voto dos paulistas, né? O Eduardo Cunha, como uma pessoa que já tem esse passado que ele tem, ele colocou a filha dele para ser candidata a deputada federal no Rio de Janeiro e foi para São Paulo para tentar arrumar voto dos paulistas. Assim como Dudu Bananinha, que também é do Rio de Janeiro, e foi para São Paulo. Mas tem mais gente querendo pegar esse bonde aí. Tem o Eduardo Cunha. Federal, Eduardo Cunha, 1477. A verdade não... A filha do Roberto Jefferson também migrou do Rio de Janeiro para São Paulo para conseguir uns votinhos, né? E a migração vai se dando também. O casal aqui, o cônjuge e a cônjuge, né? Fazendo essa brincadeira aqui com vocês, né? Porque a expressão que ele utilizou, ele está aqui no horário eleitoral defendendo a sua esposa, a deputada federal. Uma coisa meio estranha que eu quero comentar com vocês aqui nesse parênteses que eu estou fazendo aqui, né? Vamos pegar um trechinho aqui. Isso é forte, que defende os interesses da população. Aliás, ela tem uma voz estranha também, né? Eu não sei como é que... Deve ter uma coisa no ar lá de Curitiba. Em São Paulo, tem nome e número. Rosângela Moro, 40... É uma coisa no ar de Curitiba, de Maringá, sei lá. Acho que é o frio lá, deixa algumas pessoas, né? Com a voz meio diferentona. E... é uma questão que denuncia tudo isso que aconteceu no Brasil, né? Uma simples situação como essa, que eu estou olhando aqui para vocês, estou recolocando, que mostra que uma pessoa está sendo candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo, casada com outro que é candidato a senador pelo estado do Paraná. Quem é que está mentindo do domicílio aí? Eles moram nesses dois lugares ao mesmo tempo? Então isso retrata bem o que aconteceu no nosso país e como uma pessoa que poderia ser um jurista importante, um juiz importante, se ele tivesse de boa fé, ele jamais teria aceitado trabalhar com Bolsonaro.
ser empregado, ser mandado por Bolsonaro. Porque não é possível, isso aí foi a primeira coisa que eu ressaltei quando eu vi o Moro ir trabalhar com o Bolsonaro, aceitar ser ministro de Bolsonaro, é que ele não poderia alegar um desconhecimento da vida do Bolsonaro, do enriquecimento ilícito, absolutamente incompatível com as coisas que ele recebe e com as coisas que ele comprou, ele e os filhos, né? Alguém que estava ali ligado com a Polícia Federal, alguém que estava com o Ministério Público Federal, como é que essa pessoa se uniu a Bolsonaro? Então, isso depõe muito contra o caráter do senhor Sérgio Moro e a gente não tem como não dizer esse tipo de situação. As situações continuam a pipocar, gente. Nós temos aqui uma matéria de última hora aqui falando do que está acontecendo lá em Buenos Aires, que eu vou conversar com vocês, mas tem uma matéria aqui menor, dentro dessa linha aqui, que fala: ex-empregado diz que primeira mansão de Bolsonaro na Barra da Tijuca teve dinheiro por fora. A gente vê aqui matéria no jornal escrito: Polícia Federal vê indícios de que Ana Cristina usou laranja para financiar a casa. Gente, é uma coisa escandalosa. Outra candidata também do bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro, do clã Garotinho, eu mostrei para vocês com essa situação medieval, né? Está fazendo uma campanha ancorada aqui numa proposta de castração química, que é de criminosos sexuais, que é absolutamente inconstitucional. Mas a doença ideológica que essa gente anda espalhando está chegando em outros cantos, aí a gente chega até a Argentina, né? E aí tem uma coisa também que a gente tem que fazer aqui um paralelo. Nós vimos essa situação na Argentina, que está sendo apresentada como um brasileiro. Deixa eu tirar a cara desse cidadão aqui. Está sendo apontada como um brasileiro. E é uma questão, é um detalhe, mas é interessante a gente salientar, porque ele é um brasileiro, porque nasceu no território brasileiro, mas a mãe é argentina, o pai é chileno. Ele pode ter tripla nacionalidade, né? Isso é apenas um detalhe. Mas o que é mais importante não é a sua nacionalidade, mas a sua mentalidade. O que motivou esse ser a praticar um crime, uma tentativa de um crime, que graças a Deus não aconteceu. E hoje eu vi a declaração do presidente da nossa república, né, dizendo que ainda bem que o cara não sabia mexer muito com a arma, que o cara era incompetente a lidar com a arma, senão a gente teria uma tragédia. Enfim, ele não consegue nem fazer uma declaração simples de repúdio a um ato de violência. E esse tipo de mentalidade, infelizmente, não está sendo combatida de uma forma muito contundente, não foi colocada bem às vistas do povo brasileiro, por outros interesses que eu tenho sempre denunciado aqui. Há um interesse de preservar ao máximo uma figura presidencial que funciona como um fantoche, mas ele é muito útil para essa pauta econômica que os grandes veículos de comunicação fazem o tempo todo. Não fosse assim, já era para os veículos de comunicação estarem atrás do senhor Jorge Guaranha, o assassino de Marcelo Arruda, para perguntar para ele por que ele praticou o crime, qual foi o tipo de influência, quem é que estava na cabeça dele quando ele pegou uma arma e foi matar uma pessoa por ser de um outro partido, ser simpático a outro partido. Isso tudo devia ser ressaltado para mostrar a doença que se abateu sobre uma parcela do povo brasileiro e servir de alerta para que as pessoas fizessem uma autorreflexão do que é que nós estamos fazendo com o povo brasileiro, do que está sendo feito com o povo brasileiro. Então, gente, quando eu coloco essas questões aqui com vocês, são para que a gente nunca perca de vista que eu e você somos sobreviventes, porque pelo Bolsonaro, eu poderia estar morto, vocês aqui poderiam estar mortos também, as pessoas que a gente conhece também, porque para ele é indiferente, é um desumano. E esse tipo de situação a gente não pode deixar passar despercebida. A gente não pode chegar nas conversas que a gente tem com as pessoas que estão mais alheias ao processo político do nosso país, para que essas pessoas votem numa figura que tem esse nível de desumanidade, porque a gente tem que advertir essas pessoas que se elas fizerem isso, elas estão se tornando cúmplices de alguém que não está apenas para cuidar de administração aqui no nosso país, mas que tem uma ação que importa nas nossas vidas. Todas as nossas vidas importam. As nossas saúdes, de uma maneira geral, importam também. Isso a gente não pode deixar barato, a gente não pode deixar passar em brancas nuvens, né? E para finalizar aqui, dentro dessa linha toda que nós fazemos crítica aqui permanentemente ao governo Bolsonaro e às suas iniciativas e discursos, mais um discurso foi sepultado hoje, que foi o das urnas eletrônicas, porque o Ministério da Defesa, que tem um representante na comissão, hoje deu uma chancela ao nosso processo eleitoral, ao nosso sistema. Então, o discurso ficou totalmente esvaziado. A gente já não estava vendo nenhum tipo de discurso desse pessoal, do bolsonarismo, nas
nas campanhas eleitorais. Eles esqueceram isso diante de tantas pancadas. Está aqui a matéria. Com presença das Forças Armadas, TSE conclui lacração dos sistemas de urna. E aí tem a imagem aqui. Confiança na Justiça Eleitoral e nas eleições de 2022. Nessa imagem aqui, representante das Forças Armadas, indicado pelo ministro... Foi o representante das Forças Armadas que foi lá, o senhor Coronel Marcelo Nogueira de Souza. Ele foi lá, chancelou o sistema então está absolutamente bem resolvido. Esse pessoal vai ter que mudar de discurso. E mudar de discurso e explicar da onde vem o dinheiro, presidente da República. Da onde veio o dinheiro vivo. Comprar imóvel com dinheiro vivo é normal? Tudo bem, é normal para o senhor, para a sua família. Mas e o dinheiro? Da onde vem o dinheiro? É isso que a gente tem que levantar, é isso que o horário eleitoral tem que levantar. De vez em quando aparece um bolsonarista aqui super revoltado, quando eu respondo o comentário, eu pergunto, amigo, mas explica aí, como é que faz? Como é que fizeram para arrumar esse dinheiro? Simples assim, né? Vamos ver se a campanha eleitoral continua a esclarecer mais coisas para que a gente veja cada vez mais o presidente da República ser desnudado, para que a gente veja o farsante que está representando interesses muito além da sua pessoa e da sua família também. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Nós somos sobreviventes e nós temos que usar a nossa energia para mostrar às pessoas o que aconteceu no Brasil, tá bom? Vamos seguir em frente. Tchau!